Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Cadê aqui no telão? Abacuque 3, versículo de número 2. Está escrito assim a palavra do Senhor: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua palavra. Aviva, ó Senhor, a tua obra. E no meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Feche a sua Bíblia e oremos. Senhor Deus eterno, Pai, graças te damos uma vez mais essa noite, porque até aqui o Senhor tem falado conosco. Graças te damos porque sabemos em quem nós temos crido. E por isso, ó Deus, eu lhe peço que o Senhor venha levar a nossa mente cativa ao senhorio de Cristo nesse momento, fazendo, Senhor Jesus, não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor quer que façamos. Portanto, Senhor Jesus, toma-nos em tuas mãos, que este ambiente, ó Pai, assim como já está tomado, assim como esta atmosfera já foi, ó Deus, transmutada para que o teu trono, para que a tua presença viesse reinar no nosso meio, que o Senhor possa fazer notória, Pai, ó Deus, em meio à tua palavra, para que juntos, Senhor Jesus, glorifiquemos e exaltemos o teu santo e poderoso nome. Sê conosco, nos abençoe e te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Aleluia. Pode tomar o seu assento, você que está de pé. Eu vejo que o livro do profeta Abacuque é um livro onde traz um divisor de águas na vida de todo ser humano, principalmente nesse versículo a qual nós acabamos de ler, versículo de número 2, onde o Senhor ele fala, por intermédio do profeta: aviva, ó Senhor, a tua obra, e no meio das tuas palavras, faze-a conhecida, e em meio à tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Se nós observarmos o mundo a qual nós estamos vivendo, nós só estamos aqui vivos porque as misericórdias do Senhor têm se renovado de uma forma sobrenatural. As misericórdias do Senhor estão sobre as nossas vidas, se renovando a cada manhã. E não é diferente naquilo que estamos vivendo hoje. Deus ele tem preparado algo novo a ser vivido. Porém, nós estamos vivendo em meio a uma geração que por outrora, ou por desfocar dos princípios estabelecidos por Deus, está vivendo uma falência. Uma falência essa onde não conseguimos adorar ao Senhor da maneira que Ele quer receber a nossa adoração. E a falência é algo que ninguém quer passar por ela. Quem já passou por uma falência sabe o quão doloroso é, o quão ruim é você ter alguma coisa e falir, o quão ruim é você adquirir algo e ser perdido ou tomado. Isso traz dor, isso traz tristezas, mas em algum momento de nossas vidas, nós podemos ter a certeza que seja num relacionamento, seja em algo próprio que Deus estabeleceu, nos deu, nós acabamos perdendo algumas coisas na nossa vida, e isso traz tristeza ao nosso coração, porque ninguém aqui nasceu para perder. Quem aqui nasceu para perder? Ninguém. Agora, quem nasceu aqui para ser vitorioso? Vou perguntar de novo, quem nasceu aqui para ser vitorioso? Todos nós nascemos. Todos nós queremos a vitória, todos nós almejamos alcançar coisas maravilhosas, porque nós precisamos viver uma vida realmente na presença de Deus, mas viver a abundância de tudo aquilo que Deus estabeleceu. Lá em Gênesis o Senhor fala: sujeitai a terra, dominai a terra. Nós, no nossa pequenez, na nossa memória, ou seja, na nossa consciência, que às vezes nós não praticamos realmente um crescimento naquilo que Deus estabeleceu, nós vivemos coisas pequenas, porque a nossa boca acaba proferindo coisas pequenas. Uma vez um amigo chegou para mim e falou: pastor, eu quero tanto que Deus me dê um carrinho. E quando ele ganhou um carrinho, ele ganhou um Fusca todo enferrujado, com os pneus careca, que não tinha nem documentação e não podia nem sair da garagem. Por que isso? Porque ele pediu de qualquer forma.
Deus, Ele ouve a nossa oração, e por isso nós precisamos realmente escrever, descrever aquilo que nós queremos que Deus nos dê. Se você quer algo da parte de Deus, você precisa falar para Ele: Senhor, eu quero assim, assim e assado. Certa vez, eu estava procurando uma pessoa para se casar comigo, e eu falei para Deus: Deus, eu quero uma mulher morena, que tenha 1,70 m, cabelos longos e que louve para estar ao meu lado. Aí Deus me deu essa bela mulher, mas eu descrevi isso para Deus. E às vezes você não descreve, às vezes você não consegue falar com Deus, só que você fica nesse questionamento: o que Deus, Ele pode fazer por mim? O que Deus está preparando para mim? E a minha alegria é que passamos por esses momentos de dificuldade, mas nós vencemos. Nós precisamos entender que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas em tuas mãos. Diga assim para essa pessoa que está do seu lado: eu sou mais. Olha para essa pessoa e diga assim para ela assim: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Cadê os vitoriosos aqui essa noite? Há 15 anos, pregando a palavra de Deus, eu me deparei com algumas situações, e estando à frente da igreja, eu me preocupava muito em buscar uma palavra na qual as pessoas queriam ouvir, para saírem felizes do culto. Estava errado? Não, mas não era isso que Deus queria, e não é isso que Deus, Ele quer de nós. Hoje, não me preocupo tanto com isso, mas eu me preocupo em pregar aquilo que necessitamos ouvir de Deus. Porque nos momentos aos quais nós estamos vivendo, nós precisamos ter a certeza que Deus, Ele tem planejado coisas maiores a ser vividas por aqueles que professam a fé em Cristo, para aqueles que amam ao Senhor verdadeiramente. E por isso nós não podemos desfocar daquilo que Deus estabeleceu para ser vivido por cada um de nós, porque a minha alegria, ela está em Cristo, e quando a minha alegria está em Cristo, eu não prego aquilo que vem trazer uma autoestima elevada para você sair daqui querendo viver uma semana de vitória abençoada, mas aquilo que Deus, Ele quer direcionar para você, para que você venha viver qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Por isso nós precisamos buscar aquilo que Deus quer, não no que o homem tem a oferecer, mas sim aquilo que Deus tem a oferecer para cada um de nós, porque o que Deus tem a nos dar, a nos oferecer, é muito melhor do que aquilo que eu tenho a dar a você. Essa pessoa que está do seu lado não vai poder completar ou preencher aquilo que você tem buscado, mas Deus, o Espírito Santo, Ele pode preencher todas as coisas que você tem buscado na presença dEle. A Bíblia, ela começa em Gênesis falando de um casamento entre Adão e Eva, e termina em Apocalipse falando também de um casamento de Jesus e a noiva de Cristo. Vou parar de pregar e vou embora. A Bíblia começa, vou falar de novo, a Bíblia começa lá em Gênesis falando de um casamento entre Adão e Eva, termina lá em Apocalipse falando de um casamento entre Jesus e a sua noiva. Você está começando a entender quem aqui é a noiva do Cordeiro? Ou seja, Ele termina falando de você. Jesus, Ele termina falando: você é minha noiva, esteja adornado, porque no dia que eu vier para buscar a minha igreja, você estará pronto para poder subir, e juntamente com os nossos irmãos em Cristo Jesus, exaltaremos o nome do Senhor nos ares. A palavra de Deus, ela muda a vida de uma pessoa. Deus, Ele chegou a Abraão e falou para Abraão: sai do meio da tua parentela, da tua terra, da terra que você nasceu, e vai para uma terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Abraão ouviu a voz de Deus, e por ouvir a voz de Deus, se tornou amigo de Deus, e o amigo, ele é revelado a ele, coisas que pessoas que não têm amizade não conseguem enxergar. Deus estava falando para ele: vem comigo e o resto eu farei na sua vida. Abraão não passou por dificuldade? Sim, ele passou, assim como nós passamos por dificuldade.
dificuldades, mas nós não podemos jogar a toalha, nós não podemos esmurecer na nossa fé, nós não podemos abaixar a guarda, nós não podemos parar de olhar para o alvo que Deus estabeleceu para ser vivido por cada um de nós. Nós precisamos entender que todo o plano que Deus ele elaborou sobre a minha vida e sobre a sua vida, nós precisamos passar por montes, por vales, para que sejamos conduzidos pela presença dele a alcançar o alvo ao qual ele estabeleceu. Não tem um homem, uma mulher aqui na Bíblia Sagrada que não passou por momentos de luta, que não passaram por deserto, mas isso tudo que eles passam é porque eles são fortes e acreditam no Deus a qual eles servem. Assim somos nós. Quando acreditamos em Deus, quando confiamos no Senhor, quando ouvimos a palavra dEle. Abacuque ele é categórico naquilo que ele diz: ouvi, ó Senhor, a tua palavra. E ela está se fazendo notória nos anos e no decurso dos anos, porque Deus ele está se irando contra as nações da terra, porque nós estamos aí observando que as coisas estão se afunilando e que Jesus ele está voltando. Não há mais tempo para brincar, não há mais tempo para nós ficarmos com os pensamentos cocheteando entre dois: ou nós servimos a Deus ou servimos a Baal. Não fiquemos em cima do muro. Mas eu quero dizer para você que veio aqui esta noite: Deus ele quer que você seja um servo fiel a Ele, porque Ele tem uma morada preparada para você. A mesa já está posta, e enquanto você não estiver na mesa, o Senhor Jesus ele não para de levantar homens e mulheres e entronizar você no trono dele, diante da sua presença, para poder ser transformado. Hoje, Deus através desta mensagem, Ele vai mudar o seu ciclo. A nossa vida, ela é como as 4 estações do ano. Às vezes nós estamos vivendo a primavera, outros o verão, outros o outono, outros o inverno. Pastor, explica melhor isso. Existem momentos que nós estamos florindo, bonitos, belos. Todo mundo passa por você, porque você está desfrutando de um momento apoteótico, algo inusitável para outras pessoas, mas você está bonito. E ali as pessoas começam a olhar para você, mas não entendem que aquilo que te traz a alegria, aquilo que te traz a boniteza, é o Espírito de Deus que habita dentro de vós. Outros estão vivendo o verão, estão corados, bonitos, mas outros estão passando pelo momento do outono, aonde estão sendo podados, e a poda dói. Só que é necessária a poda, porque se nós não formos podados, uma árvore que não é podada, ela não tem crescimento. João ele fala bem claro isso, que a árvore que dá frutos, ela é podada para que dê mais frutos ainda. E se hoje você entrou aqui esta noite achando que você está sendo esmagado, achando que há um peso que está te jogando para baixo, pode ter a certeza que quanto mais pressão está sobre a sua vida, é para que você venha suportar a grandiosa glória que Deus derramará sobre aqueles que amam ao Senhor. Qual estação você está vivendo? Olha para essa pessoa que está do seu lado e pergunta para ela assim: qual estação você está vivendo? Eu não sei qual estação você está vivendo, mas você pode ter a certeza que em todas elas você não está sozinho. O salmista diz: ainda que passe pelo vale da sombra e da morte, o Senhor está contigo. O Senhor ele fala, a Bíblia ela tem 365 palavras em versículos diferenciados, dizendo não temas. Ou seja, há um não temas a cada dia do ano para você. Quando você tem essa certeza que Deus está no controle, você acorda pela manhã, porque as misericórdias do Senhor se renovaram, e o Senhor está dizendo para você: não temas, porque eu sou contigo. Ou seja, não importa qual a estação você esteja vivendo, saiba que em todas elas o Senhor está com você, você não está sozinho. E esta noite eu te convido para ligar os teus pensamentos a Jesus, para poder realmente estar com a sua mente focada naquilo que Jesus ele tem a estabelecer para você. Estamos todos em busca de um avivamento, e é maravilhoso, porém de forma errada. Porém queremos um avivamento, mas de uma forma errada.
E avivamento, ele só acontece quando eu e você sabemos perdoar. Se não houver perdão, não tem avivamento. Se nós não sabemos, não temos um coração que perdoa, o avivamento ele não é derramado sobre a igreja. Quando nós guardamos mágoa, o Espírito Santo ele não age no meio da igreja. Quando nós vivemos a nossa vida segundo a nossa vontade, nós não podemos viver um avivamento, porque avivamento não é apenas pular, não é apenas falar em línguas, não é apenas fazer aquilo que traz um momento esfuziante ao nosso corpo, porque nós estamos alegres com a presença de Deus. Mas um avivamento sincero é quando eu sei perdoar, porque quando eu sei perdoar uma pessoa, Deus me perdoa e a graça do Espírito Santo me enche para que se faça presente aquilo que eu tenho buscado de Deus. Isso é avivamento, porque nós precisamos refletir. Quem você magoou? Você consegue lembrar? A pessoa que talvez você magoou e não pediu perdão. Talvez muitas coisas na sua vida estão travadas porque você não sabe perdoar. Você guarda mágoas, você se fecha. E quando você se fecha e não sabe perdoar, as coisas se travam na sua vida. Todas as coisas em sua vida serão mudadas a partir de hoje, se você entender que uma nova história está se iniciando para aqueles que buscam o Senhor verdadeiramente. Que saudade eu tenho dos profetas. Eu lembro do início da minha conversão, uma simplicidade, quando não entendíamos nada da Bíblia Sagrada, apenas líamos por ler, comecinho de conversão, mas íamos ao monte para orar. Eu lembro que certa vez eu e o meu irmão, o pastor David, estávamos num monte lá no Jardim Camila, antes de fazer o muro ali do Real Parque. E ali existia 3 montes. Tinha um monte da ponta, que nós fomos sexta-feira. Tinha um que ficava no meio da mata, e um outro que ficava em cima num campinho de futebol. E nós estávamos nesse aqui que ficava no meio da mata, fechado. E ali nós orando, eu, o David e o Tiago, orando, clamando ao Senhor. No início da minha conversão, eu falei: Deus, eu quero um sinal do Senhor, se o Senhor existe. E fiquei olhando para o céu, para ver se uma estrela rasgava o céu, para ver se aparecia alguma coisa inusitável. E de repente desce 2 irmãozinhos no trilho assim, e nós orando. Aí os 2 irmãozinhos chegam para mim, para o meu irmão e para o Tiago, e falam assim: a gente pode orar com vocês? A gente falou: pode. Aí seguramos as mãos, começamos a orar. E um deles falou assim: eu vim aqui embaixo porque Deus falou para mim que um de vocês pediu um sinal para ele. Sabe o que eu vejo com isso? O nosso coração está tão preocupado com as coisas que o mundo ele tem levado cada um de nós a viver, que nós não conseguimos mais viver essa simplicidade. Nós não conseguimos mais ouvir os profetas. Nós não conseguimos mais ouvir aquilo que Deus ele tem direcionado para nós. E eu quero dizer para você que Deus ele ainda está falando nos dias de hoje. O Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, Ele é um Deus de milagres. É um Deus que tem se mostrado presente no meio da sociedade a qual nós estamos vivendo. O Deus que nós servimos é um Deus bom, um Deus que tem o controle de todas as coisas em tuas mãos. O livro do profeta Abacuque aponta para nós hoje. Esse livro a qual nós estamos aqui, um livro pequeno, que em 10 minutos você consegue ler os 3 capítulos do livro do profeta Abacuque, mas um livro que abre o horizonte para todo aquele que serve ao Senhor. O livro do profeta Abacuque, ele é um livro que o Senhor mostra para nós nos dias atuais, para que juntos venhamos viver as misericórdias do Senhor sobre a nossa vida, para apontar realmente tudo aquilo que temos vivido nesse mundo. E a volta de Cristo está próxima, Jesus está voltando. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus,
capítulo de número 24. Mateus capítulo 24, e o versículo de número 29 a seguir. Está escrita assim a palavra do Senhor: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento, e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso estáis vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Se nós olharmos para tudo que tem acontecido, nós vamos ver que Jesus, ele está voltando. Os sinais estão mostrando isso. Nós vemos aí de 3 anos para cá, tudo que tem acontecido: Covid, guerras, fomes, mortes, pobreza, terremotos, aquecimento ao extremo. Nós vimos esses dias aí, quando que passamos por um período de aquecimento, de temperaturas altas como nós estivemos, brigas de pais com filhos, famílias sendo destruídas. Não há mais tempo para brincar. Nós estamos vendo aqui, não sabemos o dia e a hora. Isso aqui ainda é o princípio das dores, porque as coisas vão piorar, as coisas vão ficar mais feias ainda. Nós precisamos entender que se Jesus voltar hoje, quem aqui sobe com Ele? Se Jesus volta hoje, quem aqui sobe com Ele? Olha que eu disse: se estiver 2 no campo, um vai, outro fica. Se estiver 2 mulheres na moinha, uma vai, outra fica. Se tiver um casal na cama, um vai, outro fica. Eu vou, você vai comigo? Pastor Góes saiu, né? Então, ou seja, nós não sabemos o dia e a hora. Por isso nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos vigiar. Não dá mais para ficar brincando.
Não dá mais para você falar assim: hoje eu sou crente, amanhã eu não sou. Hoje eu acredito, confio nas promessas de Deus, amanhã eu não confio mais. Hoje eu estou vivendo o ápice daquilo que Deus estabeleceu sobre a minha vida, amanhã eu estou chorando, amanhã eu estou sofrendo, não quero mais Deus. Às vezes nós passamos por problemas porque nós determinamos problemas em nossas vidas. O Senhor fala: as palavras não passarão. Ou seja, Ele está falando aqui, tudo aquilo que eu estabeleci vai acontecer, e nós precisamos buscar. O que mais me entristece é ver as pessoas que aceitaram a Jesus e estão abandonando o Senhor, e não tem mais forças para voltar, ficam travadas, porque olham para aquilo que o homem fez, esquecem que existe um Deus que a amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É maravilhoso quando nós entendemos isso. É maravilhoso quando nós não desviamos, ou seja, não resvalamos os nossos pés dos caminhos do Senhor. Quando nós estamos focados, quando nós estamos percebendo que sem Deus na nossa vida nada pode acontecer. O salmista fala lá no Salmo 73, que Asaf, quando olhou para a riqueza dos ímpios, quando olhou para a prosperidade do ímpio, quando olhou para tudo aquilo que o ímpio vivia, ele se entristeceu. Mas no versículo 16 diz: até que eu entrei no santuário de Deus, e o fim dos meus problemas acabaram naquele exato momento. Nós precisamos estar entendidos disso, que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, e nós que já entregamos a nossa vida para Jesus, nós não podemos viver uma apostasia da fé. Nós precisamos permanecer focados. Como assim, pastor? Mais uma vez eu peço para você ir um pouquinho mais para frente e abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, Hebreus capítulo de número 6. Hebreus capítulo de número 6 e o versículo de número 4. A palavra do Senhor diz assim: é impossível, repita comigo, impossível, de novo, impossível, que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo ao vitupério a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Olha só, não há tempo mais para brincadeira. Se você veio aqui esta noite é porque Deus, Ele te chamou, Ele quer um propósito com você. Se você veio aqui esta noite é porque Deus, Ele quer ter um momento de intimidade. Muitas pessoas falam: uma vez salvo, salvo para sempre. Eu falo para você, é mentira. Porque se você errar, se você falhar e você não tiver força, porque aqui Deus está falando, é impossível um homem sozinho voltar a se arrepender. Não tem como nós voltarmos a arrependermos dos nossos pecados sem o Espírito Santo. E aquele que já desfrutou do Espírito Santo e deixa Deus de lado, está sendo anátema, ou seja, maldito, amaldiçoado, porque está vivendo as coisas que o mundo oferece, não tem mais prazer e princípios em viver aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Nós precisamos entender que sem a presença de Deus na nossa vida, nós não conseguiremos fazer nada. Aqueles que caíram não têm mais força, nós vimos aqui nos versículos, não tem mais força para se levantar, porque estão sujos no pecado e no erro, porque como eu falei aqui outrora,
O pecado é gostoso, o pecado é cativante, e as pessoas começam a cativar os seus pecadinhos de estimação, e acham que as pequeninas coisas não impedirão eles de estar na glória com Deus. Só que a minha Bíblia diz que as pequenas coisas impedirão muitos de estar no céu. Não existe pecado pequeno ou pecado grande, tudo é pecado diante de Deus. Aquilo que foge dos princípios estabelecidos por Deus é pecado, é erro, é falha, e nós precisamos realmente entender que se eu e você não estivermos focados naquilo que Deus quer de nós, nós iremos perecer, nós iremos sucumbir na fé. E muitos estão brincando com Deus, achando que uma vez, como eu disse, uma vez salvo, salvo para sempre. E nós precisamos manter-nos firmes. E todos que apostataram da fé estão perdidos, e não depende de si próprio, mas do Espírito Santo para poder completar a boa obra. Nossa geração está com uma ferida exposta, e tudo hoje em dia é motivo para desistência. As pessoas estão desistindo facilmente de todas as coisas. Desistem de relacionamentos, de casamentos, de amizades, de igrejas, de trabalho, de carro, enfim, de tudo aquilo. Você pede, você luta, você briga com Deus para que Deus te abençoe. Quando você recebe, passa dias, passa anos, você já quer trocar, você não quer enraizar, você não quer viver o milagre de Deus. Só que precisamos ser chacoalhados para entender que sem Deus nós não vamos conseguir realmente viver o sobrenatural. Para de desistir das coisas. Se começou, vá até o fim. Daniel 12:13 diz: Daniel, tu porém, vá até o fim. Deus está falando para você esta noite, Deus está falando comigo. Não desista daquilo que eu estabeleci, vai até o final. Seja forte, seja valente. Deus quer cicatrizar a tua ferida hoje. Se a tua ferida está exposta, burlando sangue, você pode ter a certeza que Deus ele quer cicatrizá-la, para que o nome dele venha a ser glorificado. Só que muitas vezes os nossos problemas fecham a nossa boca e não nos deixam adorar ao Senhor. Ficamos martelando na nossa memória, tentando buscar meios para poder solucionar os problemas, e às vezes não conseguimos. E a nossa boca fechada impede muitas coisas, porque tudo aquilo lá em Deuteronômio 29 diz que a nossa boca ela profetiza bênção e maldição. O que você tem profetizado sobre a sua vida? O que você tem proferido sobre a vida da sua família, dos teus filhos? Muitas vezes estamos falando bobeira, muitas vezes estamos entristecendo, e uma pessoa salva e liberta com os lábios fechados, os céus ficam fechados. Você é salvo em Cristo Jesus, você está liberto em Cristo Jesus, e os céus não podem estar fechados ao teu favor. Só que para isso você precisa entender o propósito e o plano de Deus na sua vida, porque muitas vezes você está ali escravo, e do Egito a Canaã saíram quantas pessoas? 3 milhões de judeus. Quantos entraram? 2, só Josué e Caleb. De 3 milhões, só 2 entraram. Por que só 2 entraram? Porque o povo pecou e entristeceu o coração de Deus. E hoje, como será que nós estamos? Será que nós estamos alegrando o coração de Deus? Será que nós estamos fazendo tudo aquilo que Deus ele quer que façamos? Ou será que nós estamos vivendo uma vida conforme a nossa vontade, o nosso querer? Só chamamos a Deus quando nós precisamos de alguma coisa, falamos: Deus, eu não consigo agora, faça por mim. Ou estamos tendo um relacionamento saudável com Deus cotidianamente? Será que nós estamos buscando isso? E qual foi o pecado do povo? O pecado da ingratidão. O povo foi ingrato. Deus deu dignidade àquelas pessoas. Deus mudou a sorte de bênção deles. Deus liberou um novo ciclo, um ciclo de vitória sobre a vida daquelas pessoas, e aquelas pessoas foram ingratas. E quando tudo estava indo bem, as pessoas viraram as costas para Deus. E não é diferente nos dias de hoje. Enquanto você passa por dificuldade, você está lá firme no propósito, buscando, adorando.
Mas quando você recebe, a maioria das pessoas viram as costas para Deus. Nós, como líderes religiosos, vivemos isso na pele. Quantas pessoas chegam perdidas, feridas, com traumas, desacreditadas na vida e em pessoas. Aí ajudamos, e na primeira adversidade nos ferem, viram as costas, vão embora, não querem mais, não entendem, não sabem se relacionar, não sabem se perdoar, não sabem se amar umas às outras. E nós precisamos entender que a nossa boca fechada, os céus também se fecham. Quando nós roubamos a nossa adoração e tomamos ela para nós, Deus não age na nossa vida. Mas quando nós entendemos o verdadeiro propósito, o verdadeiro plano de Deus, nós voltamos à prática da verdadeira adoração. Nós voltamos a clamar, nós voltamos a ouvir Deus respondendo dos altos céus sobre as nossas vidas, aquilo que nós queremos, aquilo que nós buscamos. Deus, Ele quer sarar essa terra, Deus quer sarar essa geração, Deus quer te chamar para perto, Deus quer ouvir a tua voz. Se a sua voz estava embargada, se você não conseguia glorificar ao Senhor, porque você estava falando, eu sou pecador, eu não consigo mais adorar, o diabo vem e aponta para mim, o diabo vem e pega o espinho que eu tenho na carne e enfia mais ainda para doer, e eu não consigo adorar a Deus, a minha boca está fechada. Deus está falando esta noite para mim e para você: eu abro os céus ao seu favor, se me adorares verdadeiramente. É isso que Deus está querendo. Ele está procurando verdadeiros adoradores. Você pode ter certeza, se um homem como eu fica triste, imagino Deus como fica triste com aqueles que viveram uma vida na presença e largaram tudo para viver aquilo que o diabo tem oferecido. Voltam a se sujar, se limparam no sangue do Cordeiro, mas voltaram a se sujar. É como a Bíblia diz: e a porca voltou-se à lama e se sujou novamente. Deus deu uma nova vida, uma nova história. Não abandone o seu Deus e a comunhão que você tem com os teus irmãos. A ingratidão, ela dói, mas a gratidão, ela transforma e ela faz o sobrenatural acontecer na nossa vida. E nós precisamos buscar isso. A Bíblia fala: se o meu povo, que me chama pelo nome, jejuar, orar e clamar, dos altos céus eu ouvirei a sua voz, eu sararei a sua terra e serei o teu Deus. Deus quer ouvir a tua voz. Deus está com os ouvidos abertos para ouvir aquilo que você tem a entregar a Ele. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei se a sua terra está ferida, mas esta noite, assim como essa chuva caiu lá fora, Deus quer fazer a chuva dos céus vir sobre a sua vida. Joel 2:23 diz: alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, que vos dará chuva, fará descer como outrora a chuva temporânea e a seródia, e o meu povo jamais será envergonhado. Ei, eu quero dizer para você: a chuva vai descer sobre a sua vida. Toda vergonha está sendo lançada fora, porque você é povo escolhido, separado e chamado por Deus para viver as boas novas do Senhor. Deus quer você viver no milagre. Todos nós buscamos milagres, sim ou não? Todos nós buscamos milagres, sim ou não? Só que muitos vivem apenas à sombra dos milagres, e muitos não conseguem se firmar porque só ouvem falar, e só ouvem falar porque não querem andar com Deus. Ficam como o povo no cativeiro, recitando o Salmo 126: Senhor, ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso, e o nosso rosto de alegria, porque estavam sonhando, estavam com a sua mente pensando. Nossos pais na fé falaram para nós que o nosso povo, quando passou ali pelo deserto, quando estava escravo no Egito, saiu para viver de encontro à terra, se depararam com o mar. Deus abriu o mar, Deus fez eles passarem com os pés enxutos, Deus fez eles cantar o hino da vitória, Deus matou os seus inimigos, Deus enviou o pão do céu sobre a vida deles. Ou seja, eles estavam aprisionados, cativos, mas ficavam como quem sonha, porque não tinham vivido seus milagres. Pastor, explica melhor. Eu vou explicar para você, porque milagre ainda se vive nos dias de hoje.
Nós estamos num ambiente profético. Nós estamos num ambiente onde as palavras, elas não voltam vazias. Nós temos aqui o Renan, está lá em cima lá com o nosso irmão Rodrigo, filhinho dele. Ficou quase um mês internado em coma. E no dia que a igreja orou e clamou por ele, com um celular apenas lá no hospital, internado dentro de uma UTI, 20 e poucos dias com os olhos fechados, os seus olhos abriram. Sabe o que é isso? É milagre para aqueles que creem. A Estelinha aqui, ó, milagre vivo. Estava aqui eles, os pais, no dia dos pais, alegres, aqui junto conosco. Na segunda-feira a menina internada com suspeita de meningite, né? Ficou 21 dias também em coma. Clamamos. Hã? Não estava em coma? Desacordada, né? 4 dias em comas. 4 dias em comas, 19 em isolamento na UTI. Total dando 21 dias internado. Aí num culto a pastora vem aqui, chama a Maeli, e ela vem aqui à frente. A pastora ora, os irmãos oram. Eles vão para o hospital. Na mesma noite ela abre os seus olhos. Sabe o que é isso? É milagre. É milagre de Deus. Ontem nós também tivemos um milagre. O Henrique foi colocado um revólver na cabeça dele para roubar lá a loja deles lá de piscina. Mas já havia uma palavra profética sobre ele, que isso não iria acontecer. E não aconteceu. O Rafael, nosso amigo, né, Rafa? Vidraceiro, internado, minutos de fazer a cirurgia. Pastor, pode orar por mim? Pastor, tá bom, Rafa, vamos orar. Orei. Daqui a pouco ele, pastor, não precisei fazer a cirurgia mais, porque quando eu cheguei lá no banheiro lá, o médico falou assim: você vai ficar 21 dias com sonda, sei lá, porque estava com pedras no rim, e ele ia precisar fazer a cirurgia no rim. Aí ele falou que ia precisar ficar com um negócio lá, sei lá, por 20 e poucos dias lá, com uma bolsa para... Hã? Como? Isso aí mesmo. Duplo J, esse negócio aí mesmo. Ficar 21 dias com esse negócio. Aí ele não queria ficar. Ele foi lá, depois da oração, meia hora depois, urinou, a pedra saiu. Ele pegou a pedra dentro da privada, saiu correndo, falando para o médico: olha aqui, doutor, a pedra saiu. Sabe o que é isso? É milagre. Quando nós cremos no sobrenatural de Deus, a alegria vem. O Abner, por exemplo, conseguiu casar. Isso é milagre. É a realidade. A mensagem aqui que Abacuque está falando é uma mensagem profética para os dias de hoje, que pela misericórdia do Senhor não seremos consumidos. O Senhor, Ele está irado. Só que nós precisamos entender que no momento quando Jesus ele foi crucificado na cruz, ali no Calvário, Ele rasgou os céus de cima embaixo e deixou um acesso livre ao seu trono, para que toda hora que nós precisarmos, nós venhamos entrar, entronizar naquele ambiente, naquela atmosfera, adorado, e Ele responderá a nossa adoração, a nossa oração. Os milagres, eles acontecem para o povo, para aquelas pessoas que creem no sobrenatural. Só vive milagre aquele que crê. Para viver milagre que eu tanto busco, eu preciso encher o ambiente com a minha adoração. Se eu fechar os meus lábios, se eu não adorar ao Senhor, o milagre não acontece. Eu preciso entender que o milagre só vai vir quando eu realmente encher o ambiente com a minha adoração. No Antigo Testamento, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no santo lugar. O santo lugar tinha um véu, já que eu estou falando de véu, um véu de 12 metros de comprimento, 12 metros de altura e 12 centímetros de largura. Pesava 12 toneladas. E para o sacerdote entrar, ele precisava com as costas empurrar um vinco que tinha, um
no meio do véu para ele poder entrar, porque homem com as mãos, por mais forte que fosse, não conseguiria entrar. E quando ele entra ali naquele ambiente, ele pega um incensário e ele começa a saculejar aquele incensário, adorando ao Senhor, clamando ao Senhor. E quando ele para, ele olha para os teus pés, e se ele estiver vendo os teus pés, ainda falta a fumaça, porque ele não pode ver o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e ele continua ali tirando fumaça daquele incensário. E quando aquele ambiente está cheio de fumaça e ele não consegue ver mais a ponta dos teus pés, ele se dobra na presença do Senhor, levanta as tuas mãos para os céus, e Deus vem com uma nuvem de glória, desce sobre as asas dos querubins, se assenta, e ali ele começa a falar: paz seja sobre Israel, sobre a vida daquele povo. O que eu quero dizer para você? Ele entrava ali com uma indumentária cheia de ouros, pratas, pedras preciosas nos seus ombros, porque quando a glória de Deus vinha ali, ela refletia e voltava para Deus, porque o Senhor fala: homem nenhum pode receber a minha glória, mas a glória é minha. E o que eu quero dizer para você, quando você entende esse verdadeiro propósito, e você entra na presença do Senhor desta maneira, transforma esse ambiente de adoração. A glória não é sua, mas é dele, que fez céus e terra. E assim o milagre começa a acontecer, porque a nuvem da glória, ela vem para fazer o milagre acontecer na vida daqueles que amam verdadeiramente o Senhor. Confabule comigo. Israel viu os egípcios morrerem na sua frente, cantar o hino da vitória. E se fosse você, como você estaria? Se fosse você ver todos eles daquele jeito. Só que depois de 3 dias, eles murmuraram. Depois de 3 dias desses acontecimentos, eles murmuraram ao Senhor. Ou seja, não adianta tirar o povo da escravidão, se a escravidão vive dentro das pessoas e só lembra do passado. Quantas pessoas só lembram do passado? Esqueça o seu passado e viva o novo de Deus na sua vida. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala para ela assim: esqueça o teu passado. Diga com fé: esqueça o teu passado e viva o novo de Deus em sua vida. 2 Coríntios capítulo 5, não precisa abrir, eu vou ler para você. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, está escrito assim: portanto, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens o pecado, e nos confiou a palavra da reconciliação. O avivamento que Abacuque se refere é o ato da reconciliação. Ele está falando aqui para o povo: se reconcilie com Deus, porque em meio à tua ira, as tuas misericórdias serão renovadas, a tua palavra virá de encontro. Hoje o povo recebeu a Jesus, mas está longe dele. Quantas pessoas receberam a Jesus como seu único, suficiente Salvador, mas estão longe de Jesus? Estão longe em que sentidos? Estão talvez dentro da igreja, adorando ao Senhor, carregam uma Bíblia debaixo dos braços, mas não amam o próximo, não amam a Deus verdadeiramente, não buscam ser exemplo, não buscam aquilo que Deus Ele quer que sejamos, porque a pessoa tem que olhar para nós e nos ver como referência de Cristo na terra. E se nós não estivermos vivendo desta maneira, nós não se reconciliamos com Jesus, nós não estamos vivendo o amor. Nós recebemos a Ele, mas estamos longe. Só que esta noite, em nome de Jesus, Ele quer trazer você para perto dEle, para poder mudar a tua história e te reconciliar com Ele. Porque muitas pessoas hoje estão indo à igreja para pedir a Deus, não para adorar. Vão para a igreja para pedir: Deus, eu vou para a tua casa para pedir, eu não quero adorar. E isso são práticas erradas. Como pastor, eu passo por processos difíceis, assim como todos vocês passam também, mas nem por isso eu paro de adorar ao Senhor. E eu quero que você também não pare de adorar ao Senhor diante de qualquer adversidade que possa vir sobre a sua vida. Por isso você precisa entender que Deus Ele tem um plano, porque o amor que Jesus Ele quer de mim e de você, nós precisamos nos aperfeiçoar,
Não é o que eu recebo que me traz alegria, mas o que ganhei, que faço de gratidão ao Senhor, ou seja, a salvação que me faz eu ser uma pessoa alegre, que me faz ser uma pessoa cheia da presença do Espírito Santo. A salvação com gratidão faz com que o avivamento aconteça, faz com que eu saiba perdoar, faça com que eu saiba realmente entender o verdadeiro propósito de Deus. Porque hoje, se nós olharmos tudo que está acontecendo, nós vamos ver que Deus está irado com tudo que as pessoas estão fazendo. Nossa geração está sendo punida, como na época de Sodoma e Gomorra. Nosso amor, o amor que nós temos por Deus, será que está um amor realmente legal? Ou um amor que está frio? Vou além, para muitos o amor não esfriou, mas já morreu. Só que esta noite é noite de ressurreição. E se o seu amor estava frio ou morto por Jesus, Ele vai ressuscitar você, para que o nome dEle seja glorificado. Se esta noite Deus chegasse até você e perguntasse: qual o seu último pedido? O que você pediria para Deus? Cuidado com o que você vai pedir, porque vai acontecer. Incline a tua cabeça por um segundo. Faça um pedido para Deus. Eu não sei o que você tem buscado, mas essa noite é uma noite de milagres. É uma noite que Deus Ele quer mudar toda a tua história. É uma noite que Deus Ele quer fazer com que vivamos um novo ciclo. Então peça com fé, peça com ousadia. Temos sonhos, temos desejos, queremos viver o sobrenatural. E eu creio que você vai viver o sobrenatural se você realmente falar com os lábios abertos e sinceros ao Senhor. Se você realmente pedir perdão a Deus pelos atos errados que você fez, os céus se abrirão e você não será mais envergonhado. Deus Ele chegou para Abacuque e perguntou: o que queres que eu faça por você? E esta noite Deus está perguntando para você: o que queres receber de mim esta noite? Já fez o seu pedido? Olha para cá. Deus chegou para Abacuque e perguntou: o que você quer viver nos seus últimos dias, Abacuque? Abacuque cai de joelho e vê que os salmos, nos dias que nós estamos vivendo, estão sendo silenciados, que a adoração ela está sendo perdida, que as pessoas estão fracas e longe de Deus. Abacuque vê Deus irado, então ele recita no capítulo 3, o versículo 2: aviva, ó Senhor, a tua obra, ouvi, ó Senhor, a tua palavra, e no decurso dos anos, e no decorrer dos anos, faze-a conhecida. Em meio à tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Sabe por que eu e você não somos consumidos? Porque as misericórdias do Senhor estão sendo lembradas por uma voz profética de uma luneta, onde Abacuque profetizou há milhares de anos atrás. Por isso hoje eu e você temos essa oportunidade de estarmos nos reconciliando com o Senhor. Se você entender essa noite, que é uma noite profética, você viverá algo novo ainda este ano. Você pode estar falando: o ano está se findando, aquilo que eu projetei não aconteceu, mas eu quero dizer para você: essa noite é uma noite profética sobre a sua vida, e aquilo que ainda não aconteceu vai acontecer para que o nome dele seja glorificado. A adoração verdadeira move céus e terra, e um novo ciclo é gerado. O novo ciclo vem para nos transformar. O novo ciclo vem para poder mostrar para nós que Deus Ele tem o controle de tudo em tuas mãos. Por isso nós precisamos entender aquilo que depois, um pouquinho mais para frente, Abacuque fala, no capítulo 3 ainda, no versículo 17: ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira minta, ainda que a videira não dê os teus frutos, ainda que os animais do campo sejam arrebatados, ainda que os alimentos do campo não haja mais, todavia eu exultarei o Deus da minha salvação. Ele fará dos meus pés como os da corça, e me levará para lugares altos. Olha só o que o Senhor está falando, que Ele vai te levar a lugares altos, para você poder suspirar pelas águas,
para você poder encontrar um refrigério, para você poder viver o teu milagre, em meio ao mundo perverso, em meio à ira de Deus. Você que se coloca na posição, Deus Ele quer fazer um milagre. Deus Ele não quer que você venha viver uma falência espiritual. Deus não quer que você venha viver uma falência ministerial, uma falência na sua vida conjugal. Deus não quer que você venha viver uma falência no seu trabalho, naquilo que você almeja, naquilo que você tem buscado. Deus não quer que os teus sonhos sejam falidos. Deus quer restaurar tudo em nome de Jesus. Então repita assim comigo: toda falência que estava em minha vida acaba agora. Não, você não entendeu. Repita de novo comigo assim: toda falência que estava sobre a minha vida acaba. Diga acaba. Diga acaba agora, em nome de Jesus. Você crê nisso? Essa noite é uma atmosfera preparada para um renovo de aliança com Deus. E Deus está sendo misericordioso conosco. E eu vou profetizar sobre a tua vida. Coloque-se de pé comigo. É uma noite profética. Uma noite em que Jesus Ele preparou para que eu e você vivamos uma nova história, um novo tempo. Eu não sei o que você tem buscado, eu não sei qual o milagre que você precisa, eu não sei aquilo que você em teu coração está desejoso, mas eu sei que Jesus Ele já ouviu a tua oração. Eu sei que Jesus já ouviu o teu clamor. Eu sei que Jesus já fez o sobrenatural. Jesus está no controle de tudo. E Ele não te abandona. Ele trabalha a favor daqueles que amam. E se você quer realmente ver o teu milagre, eu te convido essa noite a sair do teu lugar e vir aqui para perto do meu Pai, porque o seu Deus está aqui. Ele está te chamando para você viver o plano dele. Talvez você não entenda hoje, mas entenderá amanhã. É noite em que Deus quer renovar alianças. É noite em que o Senhor Ele quer operar os seus milagres. É uma noite em que Jesus Ele te chamou para poder abrir os céus ao seu favor, para tirar toda a vergonha. Ele quer que você entenda que tudo já está preparado. Esse ambiente aqui é para que você viva um milagre. E todos nós buscamos um milagre. Por mais fracos que estejamos, Deus Ele quer que eu e você vivamos o milagre. Não precisamos ter vergonha, porque a vergonha impede de viver realmente as novidades de vida que Deus tem preparado. Mas quando eu li a palavra profética que Abacuque liberou, para que fosse avivado a obra de Deus, para que o perdão viesse à tona, e Deus viesse colocar na minha vida uma espada para lutar, um escudo para me defender, um capacete para eu ser protegido. Ele me diz:
só viverá o povo de Deus aquele que se posiciona, aquele que busca o verdadeiro plano. E em nome de Jesus eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre toda a igreja, e principalmente aqueles que vieram aqui à frente, que o milagre vai acontecer. Deus, Ele tem trabalhado a favor dos teus filhos. Eu vou pedir para os pastores virem aqui à frente e impor as mãos aqui enquanto nós louvamos.